Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E o Papo de Laticínios sempre trazendo histórias, inovações e muito conhecimento sobre esse nosso setor que é tão querido, né? Eu falo que eu sou suspeita de falar porque eu sou muito apaixonada pelo setor, pela cadeia produtiva do leite. Antes de tudo, já vamos aproveitar para se inscrever no nosso canal para vocês não perderem nenhum dos nossos lançamentos. É só vocês irem lá no YouTube, procurarem por Papo de Laticínios e se inscreverem no canal. Toda segunda-feira, às 11h20, tem um episódio novinho no ar para vocês. E também siga nossas redes sociais. Nós temos TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook. Só procurar por @Papo de Laticínios. Lá nas nossas redes sociais, nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. E antes da gente começar esse episódio especial, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoali. O seu laticínios ainda depende de papel e planilhas para o controle de qualidade e rastreabilidade? Se a resposta for sim, isso pode estar custando tempo, dinheiro e até colocando a sua operação em risco. A boa notícia é que a Evoali, a nossa patrocinadora, tem uma solução. E nós apresentamos o EvoPac, um sistema inteligente, auditável e 100% em conformidade com os órgãos fiscalizadores, como o CIF e o CIE e demais reguladores do setor. Com o EvoPac, você elimina erros, otimiza auditorias e transforma dados em decisões estratégicas, tudo em tempo real. Sua equipe ganha qualidade, sua gestão ganha controle e sua empresa se destaca no mercado. Afinal, quem tem dados tem poder. Para saber mais sobre o nosso programa de autocontrole digital, vocês podem nos procurar em @evoali_br. Também gostaria de agradecer aqui a Evomilk, nossa outra patrocinadora, que é uma referência em soluções tecnológicas para o setor de laticínios. Somos um sistema de gestão integrada que conecta fornecedores de leite, equipes de campo e transportadores, garantindo rastreabilidade e qualidade em toda a cadeia produtiva. Com funcionalidades inovadoras e ferramentas que otimizam processos, a Evomilk é uma parceira essencial para quem busca excelência no mercado. Para conhecer mais sobre as nossas soluções Evomilk, vocês podem nos procurar em @Evomilk_br. Agora que nós estamos prontos, vamos iniciar mais um episódio que será imperdível. Para bater esse papo com a gente hoje, nós estamos recebendo um convidado internacional, gente. Toda vez que eu recebo um convidado internacional, eu falo com os meninos aqui, hoje eu estou insuportável. Nós estamos recebendo o Bruno Cabral, que vai bater um papo com a gente sobre o Prêmio Queijo Brasil e contar histórias e falar como estão as expectativas, perspectivas do mercado dos queijos artesanais, quais são os desafios que a gente precisa enfrentar ainda e quais são os obstáculos que nós já enfrentamos e nós já saímos lá na frente. Bruno, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios, uma honra ter você aqui, você foi muito bem indicado e eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios, Bruno. Obrigado, Sara. Obrigado, Papo de Laticínios também. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Sempre que eu recebo esse tipo de convite, eu faço de tudo para poder participar, E acho que hoje eu estava vendo a tua apresentação aqui, Sara, e vi TikTok, Instagram, X, LinkedIn, são tantos meios para se comunicar, e eu sou tão arcaico nesse sentido, mas sempre que tem um perfil tão bacana que nem o de vocês, eu acho muito interessante participar, porque, na verdade, o nosso trabalho como queijista, não é só vender, é comunicar também. Eu acho muito interessante, por isso que eu digo, para mim é um prazer, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês e com os teus ouvintes. Obrigada, Bruno. Bruno, antes da gente começar, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre Bruno Cabral. Conta pra gente quem é o Bruno. Pronto. Bruno Cabral não é um personagem internacional, Bruno Cabral é brasileiro, é paulistano. Eu venho do mundo da publicidade,
mas empreendi numa viagem em 2003, onde um adolescente queria conhecer e conquistar o mundo. Uhum. Morei em Portugal e fui parar em Barcelona, uma cidade multicultural, um lugar onde realmente coisas extraordinárias acontecem, e ali eu conheci a gastronomia, né? Lá cheguei lá, não sabia falar espanhol, né? Castelhano, na verdade, espanhol se fala na América Latina, aqui se fala castelhano, e não sabia nem que existia o idioma catalão, que é o idioma local que se fala aqui na Catalunha. Então, como eu não falava esses idiomas, o único trabalho que eu encontrei foi lavando prato. Ali foi onde começou a minha odisseia com a gastronomia e com o comer, né? E com esse tipo de serviço. Depois de 2 anos trabalhando em restaurantes e escola de gastronomia, onde me formei também em gastronomia, eu tinha certeza que eu não queria mais trabalhar com gastronomia, com um restaurante, né? Então foi aí onde eu descobri o queijo, né? O queijo como um ingrediente histórico, né? Como um ingrediente que acompanha a evolução do ser humano há mais de 10 mil anos, o queijo como um dos ingredientes que marcam algumas características societárias de sociedades, né, de grupos de pessoas. Então, assim, como um representante cultural, o queijo é um elemento muito importante. E eu venho de um berço cultural, eu venho de um berço de artista plástico, de arquiteto, de professor universitário e professora. Então, o queijo, na verdade, encaixou muito perfeitamente com a minha formação como pessoa, né? Então, em 2008, comecei a trabalhar numa loja de Barcelona chamada Vila Viniteca. A Vila Viniteca é uma referência do mundo do vinho, né? E também uma referência do mundo do bom comer. Então, assim, eles têm os melhores embutidos, as melhores latas de conserva, os melhores azeites de oliva, os melhores vinhos, evidentemente, e também uma grande gama de queijos de todo o mundo. Quando eu falo todo mundo, assim, a gente fala de toda a Europa, na verdade, né? Assim, a referência aqui na Europa é outra. De vez em quando vem alguma coisa dos Estados Unidos e tal, mas hoje na Europa o mundo queijeiro conhece apenas o mundo da Europa. E em 2011, em 2009, eu fiz um curso de produção de queijo, né? Porque para mim era muito importante entender os porquês do queijo, ou seja, quando uma pessoa vende queijo, a gente precisa ter esse tipo de conhecimento, né? Eu acho que é fundamental, inclusive, porque a nossa principal diferença de supermercados, nada contra, ou seja, são serviços diferentes, tá? Mas eu digo que o profissional queijista, a grande diferença dele é o conhecimento que ele tem, né? O conhecimento no qual ele pode recomendar, no qual ele pode solucionar problemas, no qual ele pode solucionar problemas pós-venda, inclusive solucionar algum possível problema produtivo no queijo quando ele recebe na loja, né? Então, fiz esse curso de produção, foi um curso de produção ministrado pelo governo da Catalunha, de duração de 6 meses, onde eu consegui mais ou menos entender os porquês, né? Ou seja, os porquês que os clientes nos perguntam. Por que esse queijo tem esse cheiro? Por que esse queijo é tão verde? Por que tem tanto mofo? Todo esse tanto de porquê eu queria responder e eu aprendi alguns deles durante esse curso que eu fiz aqui. Em 2011 eu voltei para o Brasil, né? Em 2011 voltei para o Brasil, iniciei um projeto chamado Mestre Queijeiro, né? Que nada mais era do que um nome comercial traduzido do Maître Fromager francês. Eu era um personagem que no Brasil ainda não existia, e em 2014 inaugurei a loja Mestre Queijeiro, que foi a primeira loja, acredito que tenha sido a primeira loja no Brasil a comercializar
unicamente queijo artesanal brasileiro e com uma estrutura profissional, ou seja, todos os queijos estavam climatizados, todos os queijos que a gente recebia, eles iam para uma câmara de maturação, não para maturar, mas senão para que o queijo continuasse se desenvolvendo de maneira saudável, sem plástico, sem estacionar a maturação do queijo. E, poxa, se eu continuar, eu vou ficar 1 hora falando, mas em 2016 eu lancei o meu livro pela editora Senac, Queijos Brasileiros à Mesa. O título é Queijos Brasileiros à Mesa com Vinho, Cachaça e Cerveja, onde eu sou co-autor junto com o Manuel Beato, que é o sommelier que escolheu as cervejas, as cachaças e os vinhos para a gente fazer as harmonizações. Sou presidente fundador da Comer Queijo, que é a Associação Brasileira de Queijistas, né, em 2017, onde a gente iniciou um trabalho muito bonito com relação à profissionalização do personagem, do ator, da função do queijista, né, que hoje somos referências mundiais, né? Se a gente olhar, inclusive, para a América Latina, inclusive para a América, né, o queijista brasileiro hoje é uma referência. Legal. E, claro, o que eu não posso deixar e esquecer é o Prêmio Queijo Brasil, né, que também foi idealizado por mim em 2014. E em 2019 voltei para a Espanha. Voltei para a Espanha por quê? Porque eu queria morar numa cidade pequena, queria que os meus filhos pudessem correr na rua, jogar futebol, e que eles pudessem ter oportunidades, né, diferentes, sendo que a mãe deles é espanhola. E viemos para cá e hoje eu tenho aqui La Caseína, que essa é a minha loja, aqui em Vic. Eu estou dentro da província de Barcelona, né, a 60 quilômetros de Barcelona, e hoje a La Caseína se dedica a queijos catalães, queijos de proximidade, né, assim, não exclusivamente Catalunha, mas queijos de proximidade. Então não compro queijo da Itália, nem queijos de muito longe. A ideia é trabalhar sempre com queijo de proximidade, mais ou menos como né, que ainda está lá, o Mestre Queijeiro em São Paulo. Que legal, Bruno. Ô, Bruno, e a gente, né, falando depois eu quero te fazer mais perguntas, mas para a gente começar falando sobre o queijo, sobre o Prêmio Queijo Brasil, o que te motivou, né? Como é que foi a decisão desse projeto? Legal, essa é excelente pergunta, porque o Prêmio Queijo Brasil hoje é um tema super atual. O Prêmio Queijo Brasil foi idealizado logo após a minha primeira participação no World Cheese Awards. Tá? Em 2013, eu fui indicado pelo Carlos Yescas, que é um queijista mexicano, né, amigo meu. Eu fui indicado por ele para a organização como um novo jurado latino-americano para representar a região, né, onde eles tinham uma carência muito grande desse perfil de profissional dessa região. Depois dessa primeira participação minha no World Cheese Awards, eu me lembrei de vezes quando eu trabalhava na Vila Viniteca, no começo da minha carreira como queijista, eu lembrava de ver queijos com os adesivos das medalhas, né? E me lembro o quanto aquilo significava para os produtores, mas o quanto isso representava nas vendas deles. Por quê? Porque o consumidor vinha, olhava a medalhinha e falava, aquele com a medalhinha eu quero, né? E depois de vivenciar aquela experiência tão incrível que foi em Birmingham ou em Londres, não me lembro, em 2013, quando eu voltei eu tinha certeza que eu precisava fazer alguma coisa nesse sentido no Brasil, né? Porque a gente em 2014, em 2013, né, eu já estava no Brasil desde 2011, eu sabia que tinha queijo no Brasil, a gente via queijo no Brasil, né, queijo artesanal, sempre falando de queijo artesanal no meu caso, tá? Não, eu não faço nenhuma discriminação entre um e outro, mas o meu foco de trabalho é o queijo artesanal. Sim, sim. Então, na época, a gente encontrava o queijo da Lagoa, o queijo Minas artesanal,
Mantiqueira. Queijo coalho, queijo manteiga, todas essas referências tradicionais brasileiras eram encontradas regionalmente, mas não existia um lugar onde se pudesse juntar todo esse volume de produção nacional de queijo artesanal. E a gente sabia que existia. E algum mais atrevido, né? O Capril do Bosque, em São Paulo, tinha algumas outras queijarias pequenas que estavam começando a sair. E eu pensei comigo, falei, poxa, um evento, um concurso seria maravilhoso para poder juntar esse monte de gente que está fazendo queijo agora, né? Tanto tradicional como queijos de inovação, queijos autorais, para que as pessoas possam conhecer e valorizar esse produto. Naquele primeiro momento, eu tive o apoio, né, da Slow Food Brasil e da revista Prazeres da Mesa, né? Esses dois parceiros ajudaram muito na realização da primeira edição do Prêmio Queijo Brasil. Naquele outubro de 2014, Sara, a gente conseguiu reunir numa sala 136 queijos brasileiros, né? E a gente está falando agora de 11 anos atrás, né? Assim, era impensável isso. Eu tinha recém aberto a minha loja e na loja eu tinha 12, 13 queijos brasileiros. Estava com 136 queijos brasileiros na minha frente. Aquilo foi realmente emocionante. E esse foi o início do Prêmio Queijo Brasil. Sim, e aí isso, né, você acabou de falar, em 2014 você tinha 136 queijos lá na sua frente. Em 2024 você teve quantos queijos na sua frente? Pois é, em 2024 a gente teve 1.542 queijos inscritos. Se eu não me engano, acho que o número foi esse. Foi acima de 1.500, isso eu tenho certeza. Acho que era 1.542 ou 1.552, algo assim. Mas, assim, é um super número, né? É um super número, com certeza. E a expectativa para esse ano, né, em 2025, deve ser ainda maior, né, que isso, né? Que só cresce, né? Como filho de português, eu gosto de ser pessimista. Então, eu prefiro achar que o número igual eu já estou contente. Que bom, então tá. Se a gente fizer 1.500, 1.600, eu já estou super feliz. Aí, quando vim os 2.000, que é o que a gente está prevendo, eu falo, está que muito maravilha, bom. Né? Ô, Bruno, né? E ao longo desses anos, né? O que foi um grande marco, né? Quais foram as mudanças que você percebeu? Eu acho que em relação ao evento, né? Ao prêmio, mas em relação também à qualidade dos queijos, em relação aos profissionais, em relação à cultura, né? Dos consumidores. O que mudou? O que você já viu que mudou? Assim? Eu falo que, principalmente aqui no Brasil, né? O que você acha que já influenciou o prêmio aqui no Brasil? Poxa, Sara, essa pergunta é muito boa, mas ela é muito comprida, ela é muito complexa, porque em diversas esferas mudaram, muitas coisas mudaram em esferas diferentes, né? Então, assim, o Prêmio Queijo Brasil, junto com outros coletivos, né? Porque eu digo assim, porque eu naturalmente sou cooperativista e associativista, tá? Então eu acredito muito que ninguém constrói nada sozinho. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que durante esses últimos 25 anos, né, muitas coisas mudaram, não só através do Prêmio Queijo Brasil. Olha só, em 2002, a Emater de Minas Gerais criou o programa do Queijo Minas Artesanal. Eu entendo que esse foi um marco zero para a produção, para a divulgação do queijo artesanal brasileiro. Tá? Embora a Emater seja mineira, a Emater Minas fez o programa do queijo em Minas, né? Sim. Mas eu acho que esse foi um grande ponto. Por isso que eu digo, muitas pessoas foram construindo coisas ao longo desses últimos 25 anos que foram coisas imprescindíveis para o desenvolvimento e para a gente entender o que acontece hoje no Brasil, quando a gente fala de queijo artesanal. Então, assim, eu acho que, focando um pouco mais para o Prêmio Queijo Brasil, o Prêmio Queijo Brasil, em 2014, foi um marco zero no tema concurso,
nacional, a nível nacional, né, no Brasil, com esses 136 queijos. Naquele concurso, jurados, por exemplo, eram chefes de cozinha, basicamente, eu e 2 ou 3 pessoas mais que sabiam mais de queijo. Uhum. No ano seguinte, na segunda edição, já vieram queijistas, que a gente não chamava de queijista, era simplesmente comerciante de queijo, tá? Ou lojistas. Então, eu chamei outros 3 lojistas para participarem na organização do concurso, onde ali a gente começou a criar essa união. E aí, falando da esfera do comércio do queijo, a partir desse momento, eu entendo que foi um marco zero, tá? Na valorização do papel do queijista. Então, ali naquele momento, onde Falco Bonfadini da Galeria do Queijo, Bruno Garcia dos Legítimos Quitutes de Minas de São Caetano, que infelizmente já fechou a loja, Daniel Martins, Queijo com Prosa, a loja virtual ainda presente no Rio de Janeiro, provavelmente estou esquecendo mais alguma pessoa, mas enfim, e peço desculpas. Teve Daniel Strongin também, que é um pensador, um americano que trabalha com queijo, que reside no Rio de Janeiro, também que veio apoiar a gente naquela segunda edição, mas isso foi uma primeira união. Pronto. A partir desse momento também, até hoje, houveram muitas mudanças legais com relação à legislação e foram muito positivas nesse sentido, entendo eu, são um pouco bagunçadas. Hoje, acho que ainda é preciso um pouco de organização quando a gente fala em produção e comercialização, em regulação de queijo artesanal brasileiro. Acho que ainda é possível melhorar ainda mais, já está bom, precisa melhorar ainda mais, principalmente quando a gente fala em pequenas regiões, né, municípios e pequenos produtores. Isso a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Desde o ponto de vista de consumo, eu acredito que o brasileiro aumentou no volume de consumo, embora seja muito difícil da gente estipular isso, porque o artesanato ainda vem muito vinculado à informalidade, né? Então um número real preciso seria muito difícil, né? Com relação à divulgação, eu entendo que hoje a divulgação ela é muito melhor, principalmente por todas essas redes sociais, né, que você citou aí no começo. Eu acho que, incluindo também podcasts, incluindo também todo o veículo mais tradicional também. E temos muitas mais lojas, ou seja, as lojas podem consumir. Hoje a Comer Queijo está, se não me engano, chegando próximo dos 100 associados, né, de todo o Brasil. Os próprios produtores podem comunicar o seu produto. Essa comunicação ela é muito mais dinâmica e muito mais direta, muito mais focada ao público que eles querem. Hoje, desde 2014 até hoje, o que eu posso dizer é que em 2014, uma loja especializada em produto brasileiro tinha 20 queijos. Hoje ela pode tranquilamente ter mais de 200 queijos numa loja, brasileiros e artesanais. Então, assim, o mercado de queijos artesanais do Brasil, ele vem crescendo, né? O consumo vem crescendo mesmo, né? Olha, com certeza. Com certeza. O número não é exato, Sara. A gente não tem esse número com relação ao artesanato, mas é óbvio que sim, porque comparando hoje o número de queijarias que existem em comparação a 10 anos atrás, existem muito mais queijarias. Então, é natural que se consuma mais. E uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, né, você está em outra região, em outro país, com às vezes uma cultura de consumo de queijo diferente da nossa. Não sei se maior ou se menor, né? Você pode me explicar isso agora. Mas eu queria entender, assim, o que falta para a gente comer mais queijo? Eu falei recentemente com o Fábio, lá da BIC, né? E a gente discutiu um pouco sobre isso.
Porque o que a gente precisa fazer para o brasileiro consumir mais queijo? A gente precisa de fazer o que vocês fazem, a gente precisa de incentivar ainda mais o trabalho dos queijistas, a gente precisa de incentivar, né, os donos das queijarias a abrirem pontos de venda, a gente precisa de reunir associações e falar, olha, né, vamos reunir aqui a região e vamos montar uma comercialização aqui, a gente precisa de fazer mais podcast falando disso, a gente precisa de criar mais rede social, ou a gente tem, além de cultura, né? Eu falo assim, a gente não consome tanto queijos finos, né? A gente aqui no Brasil consome muito, né? O nosso maior consumo é de mussarela, a gente ainda não tem a cultura de ter outros queijos na mesa, ainda muito pouco, né? Por isso a gente tem trabalhado tanto, por exemplo, os queijos artesanais. Então, assim, a gente tem uma questão de cultura, a gente tem uma questão de geração ainda, ou você acha que a gente ainda tem um problema de renda? Olha, ainda tem gente com muita dificuldade, né? Os queijos ainda são considerados caros para a maioria das famílias brasileiras. O que é o seu ponto de vista, Bruno? Olha, Sara, assim, se eu tivesse que te dar uma resposta simples, eu acho que o que a gente precisa fazer é envolver todos os atores do setor do comércio. Uhum. Isso não implica apenas aos queijistas, mas também aos chefes de cozinha, por exemplo, né? E também aos supermercadistas. Eu acho que isso interfere muito no aumento, no incremento do consumo. O que eu posso te dizer? Claro que é normal, e eu acho que isso, inclusive, é necessário que exista o queijo commodity, ou seja, mussarela, o queijo prato, né, produzido em grande escala, respeitando a regra, evidentemente, do que é o queijo, né, sem nenhum ingrediente que não faça parte da produção natural do queijo. E a gente precisa justamente por quê? Porque esse produto é o produto que vai chegar nas famílias de renda mais humilde, né? O queijo artesanal, naturalmente, ele é mais caro, né? Por uma questão de processos e produtividade, né? Produz menos, os processos são mais manuais, a logística, o transporte, o volume é menor, então, naturalmente, esse produto é mais caro, tanto como os queijos finos, que ficariam aí no meio do caminho, né, entre um artesanal e um industrial. Então, essa gama oferecida, eu acho que ela já atende a diferentes poderes de aquisição, né? Isso é um ponto importante. Desde o ponto de vista do comércio, o queijista precisa ser mais visto como uma figura importante, imprescindível do setor, porque ele é o personagem que educa, né? Ele é o personagem que transforma o conhecimento equivocado num conhecimento certo, né? A gente precisa parar de colocar o queijo como o vilão das dietas ou como o problema da lactose, o problema do colesterol, né? A gente precisa parar de colocar isso e educar um pouco mais. O problema quando as mulheres estão grávidas, né? Dizer, só pode queijo de leite pasteurizado. Não é bem assim. Né? Eu não como queijo, só queijo curado porque eu sou intolerante. Não é bem assim. Eu tenho problema de colesterol. Tudo bem, cada caso é um caso, né? Mas a gente precisa melhorar essa questão não vitimizando o queijo, mas a gente precisa tirar o queijo como o vilão das dietas. E o queijista é o personagem que vai ajudar nessa imagem que o queijo tem em alguns casos. E o queijista não precisa trabalhar exclusivamente com queijo artesanal. O queijista, ele pode perfeitamente trabalhar com queijo industrial, com queijo importado, ele pode ser representante de um supermercado, ele pode trabalhar no supermercado, ele pode ser
parte de uma fábrica de laticínios, né? Essa semana teve, inclusive, uma fábrica de laticínios que lançou um queijista como responsável, né? Isso é muito importante. A gente está construindo isso no Brasil. Sim. E outra coisa são os chefes de cozinha, né? Os chefes de cozinha, os famosos chefes de cozinha. Sei que tem muitos que defendem o queijo, sei que tem muitos que usam o queijo, mas a gente tem que entender, a gente tem que fazer eles entenderem que o queijo é a representação cultural de um pessoal, de uma cultura, de uma sociedade que eles transformam também. Não é só o alho poró, não é só a carne, não é só o vinho, não é só o azeite, não é só a trufa que se está descobrindo no Brasil, é o queijo também. E o queijo deve ser defendido como um produto único e transformável também. O chefe de cozinha, ele não perde o mérito usando o queijo do seu Zé Mário da Serra da Canastra, né, ou o queijo da Heloísa Collins do Caprio do Bosque, não perde a autenticidade. Ele precisa usar isso e colocar no cardápio dele, dizendo, olha, eu uso esse queijo. E isso é muito bom. Com isso a gente vai transformar o consumo do Brasil, vai aumentar o volume do consumo de queijo no Brasil, que não é muito diferente da Espanha. A gente está muito longe de consumo da França, de consumo da Grécia, de consumo da Itália, que são mercados muito mais sólidos e consolidados, tá? Se a gente mais ou menos comparar um pouco, assim, a gente pode ver que entre Brasil e França existe uma diferença aí per capita de uns 11, 12, talvez até 15 quilos por ano, né? Isso, a gente analisando hoje, 15 quilos oficiais, né? Oficiais, sim, sem contar a informalidade. Mas isso a gente analisando hoje, a gente pode falar, poxa, é ruim, né? A gente consome muito pouco. Mas se a gente olhar para frente, a gente pode pensar, pô, que legal, a gente tem um bom trabalho para construir pela frente. A gente tem uma avenida ainda para seguir. Uma oportunidade, né? É verdade. O Bruno, você está falando, eu lembrei tem uma curiosidade, né? A gente tem muito essa onda aqui no Brasil, não sei se na Espanha também, mas da lactose, da intolerância, do vilão, o queijo é vilão, toda hora a gente é vilão. Mas, por exemplo, nesses países em que tem um consumo muito maior de queijo, né, por pessoa, essas pessoas que têm um colesterol muito mais alto, elas morrem mais cedo porque elas são intolerantes à lactose, como é que é isso? Né? Assim, isso é uma conversa brasileira. É claro que existem os intolerantes, os alérgicos, né? Dieta restritiva, né? Por exemplo, tem coisas que eu não posso comer, tem coisas que você não pode comer e tudo bem, né? Agora, o tempo todo a gente é sempre vilão, né? Se você pega a classe médica, nutricionista, a gente tem pouquíssimos que falam bem dos produtos lácteos, que fala bem do leite, né? Não só de queijo, mas do próprio leite. Mas e outros países, o pessoal está morrendo mais cedo por isso? Será? Pois isso Podemos pesquisar uma coisa, isso, né? É incrível, né? Aqui eu recebo muitas moças embaraçadas, embaraçadas, já estou usando espanhol, muita grávida, né? Gestante, pronto. Nossa, tá difícil. E elas veem, pô, assim, desses queijos que eu tenho aqui, eu posso te dizer que 10% são produzidos com leite pasteurizado. Tá? Eu não vou contradizer de modo algum um médico, né? Não é minha função dizer que não. Então eu recomendo os queijos pasteurizados. Se vem aqui e fala pasteurizado, tudo bem, ótimo. Mas cada caso é um caso, né? Cada corpo é um corpo e cada queijo é um queijo. Então não adianta a gente falar assim, olha, vamos generalizar tudo e vamos fazer assim, gestantes não comam queijo de leite cru. Sim. Não é assim. É assim, mas não é assim, né? A gente sabe que pode haver o aborto, mas a gente precisa ver defesas do corpo, precisa ver o queijo, como é que ele foi concebido, o tempo de maturação. Bom, esse é um caso, tá? E é um caso um pouco mais delicado, né? No qual eu aqui, sinceramente, não recomendo contrariar o médico e não contraria o médico. Sim. Eu só tenho esse pensamento de livros que eu li e de conhecimento que eu adquiri durante esses quase 20 anos como queijista. Na questão dos intolerantes à lactose, por exemplo, né, eu vejo que tem, assim,
o intolerante que cada vez há mais intolerantes, né, ou pelo menos cada vez a gente percebe que há mais intolerantes, graças ao avanço da medicina, né, que consegue hoje identificar essas intolerâncias, se é o glúten, se é a frutose, ou se é a glicose, se é, enfim, a lactose, e os vêm até mim e falam assim, olha, eu só posso comer queijo super curado, com mais de 200 dias. Bom, tá bom, se você quer assim, tudo bem, mas existem outras possibilidades também, né, Sá? Os queijos de coagulação ácido-lática, que são queijos frescos, basicamente, mas que passaram por uma fermentação do leite diferente, já praticamente possuem inferior a 0,5 de açúcares, na tabela nutricional, na composição do queijo, né? Queijos de meia cura, inclusive, porém, que foram deslactorados com lavagens na coalhada, ou queijos de massa cozida, né? São processos de tecnologia que, no final, a gente vai recomendando aos nossos consumidores, inclusive há muitos que vêm aqui e falam assim, eu sou muito intolerante, cada corpo é um corpo, né? Aí eu falo, tudo bem, então vamos identificar aquele queijo que tem inferior a 0,5 de açúcar na composição. Aí ele, eu quero comprar esse e um outro. Eu falo, não, pera, compra um, prova, sente o teu corpo. Se o teu corpo disser que ok, coloca na tua listinha, esse queijo eu posso comer. Aí, no dia seguinte, você volta, compra um outro, prova, esse não senti que eu tô meio inchado, meio estufado, bom, esse fora, não é esse. Né? E aí, ao longo do tempo, ele ou ela, o intolerante, vai provando o tipo de queijo, vai entendendo qual que é. Com relação ao colesterol, a única coisa que eu digo para eles é que o que dá colesterol não é o queijo, é o sofá e a Netflix. Não é o tanto que eu consumo, é o tanto que eu gasto, né? E aí mas é um gasto. Pois é, eu acho que a grande diferença daqui, Sara, que a gente vê, é que aqui a dieta do espanhol e do europeu, em geral, ela é muito mais equilibrada do que a dieta do brasileiro, né? O brasileiro é o arroz e feijão, e aí depois a mistura tanto faz, mas o arroz e feijão come-se, eu fazia isso, o arroz e feijão a gente come 3, 4, 5, se deixar 7 vezes ao dia, 7 dias da semana, né? 7 vezes ao dia não, 7 dias da semana. Aqui não. Aqui a gente um dia come arroz, outro dia come feijão, outro dia come massa, outro dia come quinoa, outro dia come peixe, outro dia come verdura. Então, essa é uma dieta muito mais regrada e muito mais equilibrada. E aí entra a parte do exercício também. Dentro dessa dieta, com uma vida saudável, o queijo é perfeitamente equivalente a esse tipo de dieta. Entendi. É interessante, né? Eu adorei. O problema não é o colesterol, né? É o sofá. Ô Bruno, você chegou a comentar rapidamente sobre as questões regulatórias, né? E aí eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais como que a legislação, né, impacta os produtores dos queijos artesanais, quais desafios ainda a gente precisa de enfrentar, os avanços que a gente já teve, né, ao longo do tempo, mas o que a gente ainda precisa melhorar em relação às questões regulatórias? Pois é, quando 2014, quando abriu o Mesquejeiro, a gente tinha apenas o SIM, o CISP, o CI municipal, né? O SIM municipal, o CI estadual e o CIF. Em Minas, recém tinha saído o IMA, que, enfim, é o equivalente ao estadual, e era uma batalha, realmente era uma batalha. Eu me lembro uma vez, uma reunião no Ministério da Cultura, quando o modo de fazer do Queijo Minas foi registrado como patrimônio, né? Eu lembro de uma reunião com um mapa, com o Ministério da Cultura, com todo aquele povo junto lá, eu falei assim, olha, eu sou um desobediente civil, eu vendo queijo artesanal sem selo, eu sou traficante de queijo. Por quê? Porque não existe uma regulamentação.
né? E eu tenho certeza que isso é necessário agora. Sim. Né? A gente precisava realmente ter uma técnica de guerrilha para fazer com que as pessoas lá em cima, né, vissem essa necessidade de transformar a vida das pessoas no campo. Né? A regulamentação transforma a vida das pessoas. O Prêmio Queijo Brasil é uma das ferramentas para que esse perfil de produtor e os pequenos produtores sejam vistos. Né? Então, de lá para cá, o que aconteceu? Se não me engano, 2016 ou 2017 veio o CISB, a equivalência de fiscalização. Para a gente foi um golaço, a gente achou que seria maravilhoso e que seria... Foi bom, foi muito bom. Muitos abriram porta, alguns produtores, Alexandre Honorato de Araxá, por exemplo, um amigaço meu, adoro o queijo dele. Finalmente eu podia vender ele em São Paulo sem ter medo da fiscalização. Né? Entre outros, né, o Eduardo Melo do Cerro também, que fazia um super queijo, acho que ele se aposentou, infelizmente. Enfim, o CISB veio para ajudar. Depois a gente percebeu que talvez o CIF fosse mais adequado, porque o CISB passou a ser muito exigente, porque cada estado tinha a sua regulamentação e tal, né? E depois veio o Celuarte, e também veio para facilitar. Hoje o que eu vejo é que existem muitos selos, parece que tem um selo artesanal agora também, né, se eu não me engano, do deputado Zé Silva. Enfim, eu que estou de fora, eu estou muito confuso. Realmente, com os selos hoje, atualmente, né, pensando que eu estou 5 anos fora do Brasil, 6 anos fora do Brasil, então eu realmente estou um pouco confuso com relação a esses selos. Mas o que eu escuto no Prêmio Queijo Brasil com relação, quando eu tenho uma conversa direta com produtores e com associações de produtores, principalmente, que faltam secretarias de agricultura em municípios, em pequenos municípios, né? Falta recurso destinado por prefeituras, através de Estado, né, obviamente, para criar um selo municipal. Então, assim, sei de, inclusive, produtores no estado de São Paulo, que é um estado muito mais desenvolvido, um estado mais desenvolvido economicamente no Brasil, onde não tem Secretaria de Agricultura, e ali, naquele município, existe um produtor. Produtor de queijo, e esse produtor de queijo, ele não pode ter o selo de inspeção municipal, porque não existe. Então, eu sei disso, e gostaria de aqui colocar essa questão, que eu acho que é muito mais importante do que a própria legislação que hoje existe no Brasil. Entendi. É importante dar a oportunidade a todos os pequenos produtores de queijo no Brasil. Então, municípios do interior que não tenham isso tem que ser... o Brasil é rural, o Brasil é um país de trabalhar a terra, né? O Brasil é um país enorme, continental, onde o trabalhador rural, ele precisa de ferramentas para poder produzir. Se ele tem uma certificação que ele possa comercializar o queijo dele, o produto dele, a gente está estancando o crescimento do país. Sim. Sim, é óbvio que eu me preocupo pelo produtor primeiro, e pela produtora, pelos produtores, né? Mas, se a gente for somando todas essas peças, a gente está interferindo na qualidade da economia brasileira também, né? Então, assim, volto a dizer, é muito importante que todos os municípios, ou consórcio de municípios, tenham, sim, as suas legislações locais para que possam atender a todos os agricultores e produtores do Brasil. Isso é fundamental. E depois, que as leis sejam um pouquinho mais bem comunicadas, né? Os selos de inspeção sejam mais bem comunicados. A gente sabe que existem lojas em cidades, né, as lojas em cidades, que recebem fiscalizações das vigilâncias sanitárias municipais,
e eles não sabem identificar um selo de inspeção. Não sabem o que é o selo arte, ou não sabem qual é o CISB, chegam já dizendo, não, só pode ser CIF, né? Então, essa construção e essa divulgação desse material, ele precisa ser mais claro e tem que estar mais presente para todos os profissionais. É muito interessante, a gente já falou isso aqui várias vezes, né, aqui no Papo de Laticínios, sobre incentivar, né, como é que eu faço para incentivar mais produção de queijos, como é que eu facilito a comercialização, como é que eu garanto, né, segurança do alimento, controle de qualidade desses produtores, né, a gente falou disso aqui até recentemente, né, o quanto que a gente precisa de profissionais preparados para esse setor, sabe? Muito, né? Em Minas a gente tem muito isso, né? Muitos produtores ainda sem jeito de comercializar porque não tem uma estrutura municipal que possa colaborar, né? Então, se ele não tem uma estrutura municipal que pode ajudar ali, ele fica realmente desamparado, né? Então, a gente já falou disso aqui e eu concordo plenamente com você. Então, assim, fica aqui, né, nosso apelo, né, para a gente conseguir formar, né, estruturar melhor essas prefeituras, porque é riqueza, né? Acho que quando você mantém uma família na zona rural, produzindo alimento, gerando riqueza, né, numa situação ali de vida confortável, eu acho que isso é valioso demais. Igual você falou, a gente está falando de economia do país, né? E quanto mais a gente tem essas pessoas, quanto mais a gente incentiva o consumo, quanto mais organizados estão os estabelecimentos, é melhor para todo mundo, né? Então a cidade fica mais movimentada, a gente garante que as pessoas ficam na zona rural, qualidade de vida. Eu sou suspeita de falar porque eu sou muito, né? Eu falo assim, eu gosto muito da agricultura familiar, por exemplo. Eu gosto muito de produtos artesanais. Eu sou muito fã, assim, de manter as famílias na zona rural. Eu sou da roça, né? Sou do interior, fui criada na roça. Então, assim, eu gosto muito desse estilo de vida. Eu acho que ele é precioso demais, sabe? Eu acho que quanto mais a gente incentiva, valoriza, mais a gente mantém as pessoas ali. E outra coisa, até que você comentou antes, eu queria até comentar isso com você, né? A gente falou assim, que a gente tem os queijos artesanais que têm valores diferentes das commodities, né? Porque ele é produzido ali numa escala muito menor. E o que os artesanais, ou também os queijos finos têm, que a gente precisa de valorizar, e eu acho que o queijista faz isso maravilhoso demais, que é sabor, né, assim, é experiência, né, depois que você prova aquele queijo, depois que você tem aquela experiência, assim, aquilo vira único para você, né, não tem ninguém que vai comer um queijo gostoso que não vai contar isso, que não vai virar uma história, entendeu? Então, assim, eu acho que vocês fazem isso bem demais, eu acho que a gente precisa de incentivar isso cada vez mais, sabe? Olha, vamos experimentar, o sabor, né, do mesmo jeito que a gente quer provar um chocolate diferente, uma carne diferente, uma cerveja diferente, um vinho diferente, né, eu também tenho que despertar esse interesse por comer um queijo diferente, né? Porque o que eu tenho que fazer para falar, olha, tem um mofo, mas não é um mofo do mal, é um mofo do bem. Assim, o quanto que a gente precisa de comunicar. Eu só queria destacar essa questão quando você falou dos valores, que a gente tem a questão do sabor, que é inconfundível, né? Que é incomparável, que é uma experiência única ali que a gente vai viver. E que cada dia mais a gente tem que incentivar isso, né? Eu quero viver uma experiência, quero comer um queijo diferente. É isso mesmo. A gente tem mesmo que incentivar o pessoal, o trabalhador rural a se manter na roça mesmo. Na cidade não cabe mais ninguém, a cidade é um lugar inóspito, é um lugar... enfim, onde eu vim para cá justamente para fugir da megalópole, da loucura, né? E acho que o campo é um lugar onde a gente deve preservar, né? Aqui, inclusive, onde eu estou, na Catalunha, na França, que a gente está bem na fronteira também, houve recentemente muita manifestação, muitos protestos por parte do pessoal do campo, principalmente produtores de leite, né, onde eles jogaram leite no chão do supermercado, que tem muito marca branca também, eles pagam por debaixo do custo, né, de produção do leite, e o slogan deles é: a nossa morte é a vossa fome, né?
E é realmente isso, assim. O nosso papel como queijista, né, assim, e acho que com com todo respeito a toda a cadeia produtiva de queijo e de leite no Brasil, o papel do queijista que decide trabalhar com queijo artesanal não é apenas vender um pedaço de queijo, né? Quando a gente entrega um pedaço de queijo para o consumidor, a gente está entregando um pedaço de paisagem, né? A gente está entregando um pedaço de território, a gente está entregando um pedaço de história, né? A gente está entregando um pedaço da família que produziu aquele queijo, né? E isso nos faz diferente, e isso faz com que aquele queijo seja diferente e valha o que valha, né? Sim, sim. Quando a gente fala de commodity, a gente entende aquilo como uma parte de uma dieta, parte de algo rápido, parte de algo que não leva dentro dele todo esse significado subjetivo, né, histórico, de sociedade. Ele leva simplesmente a necessidade de se alimentar. Verdade. Bruno, vamos falar um pouquinho então sobre o Prêmio Queijo Brasil de 2025. Queria que você comentasse pra gente duas coisas, na verdade. Vocês fazem a formação de queijistas lá também, né? Então, vocês têm também essa preocupação de estar formando novos profissionais, eu tô certa? Isso? Isso, Sara, exatamente. Legal. O Prêmio Queijo Brasil e a Escola Brasileira de Queijistas são duas empresas irmãs, né? E que trabalham em conjunto, ou seja, sempre que há um Prêmio Queijo Brasil, uma etapa do concurso nacional, a gente faz a formação queijista através da Escola Brasileira de Queijistas, que começou em 2019, pré-pandemia, com a Comer Queijo, né, que o nosso coletivo sentiu a necessidade da formação desse profissional, né, da capacitação, de uma melhor capacitação desse profissional. E em Belo Horizonte a gente fez, no Festival do Queijo Artesanal de Minas. A partir de 2020, a partir do ano passado, o Prêmio Queijo Brasil passou a ser o organizador da formação queijista e criou a Escola Brasileira de Queijistas, se separando, enfim, da Comer Queijo como instituição de formação. Tá? A Escola Brasileira e o Prêmio Queijo Brasil sempre vão estar unidos, porque essa pessoa que está aqui falando foi um dos fundadores, e eu tenho muito carinho, e eu acredito que todas as construções, como eu falei no começo, todas as construções são coletivas, nunca individuais, né? Mas é isso, acho que a formação queijista ela vem justamente para isso, para compartilhar conhecimento. Sim, sim. É muito legal. Eu falo que eu ainda quero me tornar uma queijista, sabe? Não sei quando nem como vou fazer isso, mas eu tenho muita admiração por essa profissão, sabe? Eu acho espetacular. Bruno, e aí o Prêmio Queijo Brasil, ele tem incentivado, né, outros produtos também, igual doce de leite e manteiga. Tô falando isso tudo do artesanal, né? Doce de leite artesanal, uma manteiga artesanal. Vocês têm trazido também esses produtos, né? Sim. Sara, veja, o nosso regulamento do Prêmio Queijo Brasil, para definir o que é queijo artesanal e o que não é, isso é uma coisa bastante interessante para a gente comentar aqui também, porque, na verdade, aonde acaba, né? Desculpa, eu estou mudando um pouco da tua pergunta, mas acho que isso é importante para poder responder. Pode ficar à vontade. A fundação da Comer Queijo, ela veio principalmente da necessidade dos queijistas se juntarem, mas também de criar uma definição do que é artesanal, ou seja, onde acaba o artesanal e onde começa o industrial, porque não é uma linha reta, não é uma fronteira como a ponte da amizade do Brasil, Argentina e Paraguai, né? A Comer Queijo naquele então, em 2017, criou a definição do queijo artesanal desde o ponto de vista do queijista, tá? E o Prêmio Queijo Brasil,
como criação próxima da Comer Queijo, a gente decidiu que a definição do queijo artesanal, para poder ser inscrito no Prêmio Queijo Brasil, tá, precisa seguir a definição do que é queijo artesanal de acordo com a Comer Queijo. Hoje, o ano passado, a gente deu uma pequena alterada, aumentamos um pouco o volume de produção de litros por dia, né, de queijo, para que pudesse atender uma gama de queijos finos que é crescente no Brasil. Então, como eu te falei, o ano passado, o anterior, a gente entrou com essa, em 2023, a gente entrou com essa gama de queijos finos, porque a gente achou interessante essa ideia, atender queijeiros como Serra das Antas, de Bueno Brandão, Fazenda Atalaia, de Amparo, e outras queijarias que ficam nesse meio termo, que a gente fala, poxa, né, pessoas que trabalham, que se dedicam a fazer qualidade, por que a gente vai excluí-las? E esse foi um primeiro passo. O ano passado, a gente introduziu manteiga, né, a manteiga de garrafa, ou manteiga da terra, norte-nordestina, também manteiga normal, manteiga ghee, ou manteiga com sal e sem sal, de nata ou de soro, produzida em todo o Brasil. E esse ano a gente introduziu doce de leite, né? Doce de leite sem ingredientes e doce de leite com outros ingredientes. E a ideia é que isso vá crescendo ano a ano. A ideia do Prêmio Queijo Brasil é sempre ter um crescimento orgânico, né? Não ter um crescimento forçado. Esse ano vamos colocar leite fermentado, vamos colocar iogurte, vamos colocar kéfir, vamos colocar... A gente dá um passo em falso e cai, né? Então a gente quer fazer uma análise sensorial correta do doce de leite, a gente quer fazer uma análise sensorial correta da manteiga, entender corretamente os processos de produção da manteiga da terra, entender tudo isso para a gente poder dar um retorno coerente e correto para o produtor que aposta no Prêmio Queijo Brasil, inscrevendo o queijo dele no nosso concurso. Que vai acontecer quando, Bruno? O Prêmio Queijo Brasil esse ano sempre acontece no mês de julho, tá? Mas esse ano, na primeira semana, o concurso ocorre no dia 8 e dia 9, que é fechado apenas para os jurados. O Festival de Queijo do Prêmio Queijo Brasil começa no dia 11, do dia 11 ao dia 13 de julho. Tá? Desculpa, do dia 10 ao dia 13 de julho, vamos lá. O concurso dia 8 e dia 9 de julho, e o festival de queijos com as bancas de queijos, os produtores, com as oficinas, com as palestras, com todo o evento em si, do dia 10 ao dia 13 de julho, no pavilhão da Vila Germânica, em Blumenau, Santa Catarina. Que legal, eu vou me esforçar para estar lá, tá? Seria ótimo te receber lá. Gravar Bruno, um episódio, inclusive, seria muito bom, viu? Podemos pensar na possibilidade. Bruno, para a gente fechando o nosso papo, eu queria saber assim, né, quais são os próximos passos para a gente fortalecer ainda mais o setor de queijo e dos produtos artesanais. Eu acho que você enfatizou muito bem aqui a questão da estrutura dos municípios, né, de ajudar, de entender mais as regulamentações, as legislações. Eu acho que isso foi um ponto muito importante que você destacou aqui, mas tem algum outro ponto que você gostaria de destacar? O que você enxerga assim, olha, dá para fortalecer esse ponto aqui, dá para a gente crescer se a gente fizer isso daqui? Todos os setores têm que estar unidos. Acho que, primeiro, assim, isso mais importante é todos os setores unidos. Somos todos os setores equivalentes, somos todos os setores parceiros, não somos concorrência, isso os queijistas já entenderam. Uma loja não é concorrente da outra, uma loja é complementar à outra. Isso, né? É legal. Isso é muito importante da gente entender primeiro. Então, primeiro, acho que o legislador tem que entender
a necessidade e os bens os benefícios que uma legislação boa, local e nacional pode gerar para o campo e para o país. Os produtores têm que se esforçar muito em se atualizar, em se reciclar. Eles têm que ser autocríticos com seus queijos. Sim. Né? Eles têm que provar os queijos, eles têm que saber que muitas vezes os queijos deles podem não estar bons, não de saúde, mas de gosto. Eles precisam corrigir isso, precisam estar atentos a isso, atentos ao mercado. Recomendo fortemente aos produtores de regiões onde não existem associações que criem a sua associação. Só juntos eles vão ser mais fortes, só juntos eles vão conseguir gerar mais benefícios para a região. Participem de concursos, tá? Participem de concursos que eles acreditem que são justos e honestos com eles, né? Confiem nos queijistas. Os queijistas estão aqui para construir essa ponte entre a produção e o consumo, né? Para educar o consumidor. Chefes de cozinha, blogueiros, podcasts, continuem falando de queijo, continuem divulgando queijo, continuem defendendo o queijo artesanal brasileiro. E os fiscalizadores de municípios sejam educadores, não sejam punidores. Eduquem, venham trazer informação para as lojas, porque muitas vezes as pessoas fazem coisas sem saber, né? A gente não nasce sabendo, e eu percebi isso ao longo desses anos com loja. É muito importante isso, né? E união entre todos é muito importante para a gente conseguir divulgar o queijo e aumentar o consumo de queijo no nosso país. Muito legal, Bruno, muito legal mesmo, fica uma lição pra gente aqui. E para quem quiser conhecer mais sobre a Comer Queijo, o Prêmio Queijo Brasil, quiser conhecer sobre o Bruno, quiser se tornar um queijista, assim como eu tenho esse sonho, como é que o pessoal faz para achar vocês nas redes sociais? Como é que entra em contato com vocês? Legal, olha só, o Prêmio Queijo Brasil, o Instagram do Prêmio Queijo Brasil é Prêmio Queijo Brasil, @Prêmio Queijo Brasil. Da Comer Queijo, que é a Associação dos Queijistas, é @Comer Queijo. Do Bruno, é Bruno Cabral _78, né? E outras ações também. Bom, enfim, eu faço viagens turísticas com queijo também. A gente traz brasileiros para visitarem aqui as queijarias na Espanha e outras regiões. Através do Mundo é um Queijo, que também é outra participação que eu tenho com a Rosana Tarcitano, que é uma queijista de Brasília super talentosa. E é isso. Acho que qualquer coisa, estou super à disposição, super aberto a escutar críticas e sugestões para melhorar o Prêmio Queijo Brasil, que é uma porta escancarada aos produtores. A gente divulga, a gente conversa e a gente constrói junto o Prêmio Queijo Brasil. Eu sempre faço muita questão de falar com todos os eventos, né? Assim, eu já convidei todo mundo, já recebi muita gente aqui, porque eu acho que isso incentiva, eu acho que tudo que incentiva consumo, eu acho que tudo que está promovendo o nosso setor, eu acho que precisa de ser divulgado, sabe? Então, eu tenho muito respeito, né, por quem promove os eventos de queijo no Brasil, todos os eventos do setor, né? E eu sempre convido todo mundo que eu falo, olha, eu valorizo muito, né, quem está fazendo isso. Eu sei o quanto que é difícil organizar evento, né, sair totalmente da rotina que a gente vive e o quanto que isso é importante para o nosso setor. Eu acho que se a gente começasse a medir o antes e depois, né, das regiões que têm os eventos, né, relacionados a queijo, por exemplo, né, os prêmios, os concursos, né, eu acho que isso significa um salto muito grande. Inclusive, a Emater, né, deve ter, aqui em Minas, deve ter talvez um relatório em relação a isso. Mas eu acho que isso significa um salto muito grande, né, de consumo, de qualidade do produto. Então, assim,
todo o meu respeito pelo trabalho de vocês e toda a minha admiração por persistir, né, com os eventos e fazer os eventos cada vez maiores. Eu falo não só em número de pessoas, mas maiores em questão da qualidade, né, de atrair pessoas, né, de atrair mais participantes ali que estão realmente preparados para enfrentar o Brasil, para enfrentar o mundo. Olha, para onde eu quero que o meu queijo vá, né, onde que eu quero que o meu queijo esteja. Acho que isso é muito importante. Muito obrigada, Bruno. Foi uma aula maravilhosa que você deu aqui pra gente, né? Vários ensinamentos. Eu acho que tem um negócio que é muito importante na vida, que se chama experiência. Né? Não tem coisa que eu não possa ensinar se eu não tiver vivido a experiência. Você tem isso, né? São muitos anos envolvidos e traz, né, esse discurso que você trouxe para a gente aqui hoje com tanta sabedoria, né, com tanta calma, com tanta visão, né, do setor, dos pontos que a gente precisa ainda de estar atentos. Obrigado pela oportunidade, Sara. Isso daí, essa experiência vem de aprendizados com outras pessoas, né? Isso é daquilo que eu comecei falando desde o começo. A gente Sim. não faz nada sozinho, nada. A gente constrói sempre junto. Não tem, é um tijolinho em cima do outro. A gente faz essa união, todo mundo junto. Não tem condições de fazer sozinho. Hoje, o Prêmio Queijo Brasil, eu tenho meu sócio, que é o Fabrício Scal, que é o dono da revista do queijo. Então, assim, todas essas construções a gente acaba fazendo tudo junto. Não tem como fazer em solitário. E esse é o queijo, esse é o mundo do queijo. Né? A gente precisa ser assim. E por isso também te felicito pelo Papo de Laticínios, pelo podcast que traz muito conhecimento também para as pessoas que se interessam por isso. Isso é muito importante, da gente ouvir e aprender com outras pessoas que aprenderam de outras pessoas também. Eu acho que o conhecimento, o queijo tem um preço, né? O conhecimento não. O conhecimento é uma coisa que não tem tempo, né? Ele é atemporal, ele está aqui, a gente precisa dele, e isso é muito importante. Felicito também você, felicito Obrigada. Também os teus apoiadores na Evo Milk, que acho que percebeu a necessidade disso e o quão importante isso é para o mercado também. Obrigada, muito obrigada, Bruno. E fica aqui então nosso abraço, né, para o Fabrício. Eu também gostaria de deixar aqui meu agradecimento especial ao Tiago Pascoal. Ele é um queijista do AOF. Presidente da Comer Queijo agora, né? Isso, pois é, parabéns para ele. Tiago me ensinou muito, assim, desde o primeiro contato que eu tive com ele me ensinou muito, né, sobre esse mundo. Eu sou uma seguidora fiel dele, porque eu acho que ele ensina muito mesmo ele cria muito conteúdo de qualidade. Ele indicou e falou: Sara, vai ser fantástico. Então, Tiago, muito obrigada, tá? Pela dica, pela indicação, e valeu super a pena. Que papo maravilhoso, tá? Só faltou queijo aqui para ficar mais maravilhoso. Muito obrigada, Bruno. Um abraço carinhoso do Papo de Laticínios, um abraço carinhoso da Evo Milk. Estamos aqui com as portas abertas, né? Quando quiser a gente bater mais papo aqui sobre queijos artesanais, será um prazer. Eu também fico à disposição sempre que vocês quiserem. Um abraço e agradeço também ao Thiago por recomendar meu nome. Aliás, Thiago será o treinador do Prêmio Queijo Brasil esse ano, vai fazer o treinamento dos jurados, um excelente profissional. Ele é mesmo. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês podem se inscrever agora no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós também estamos no Spotify e em outras plataformas de áudio e vídeo. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, para vocês não perderem nossos cortes e para vocês interagir e dar dicas aqui de assuntos e de convidados para o nosso programa. Um beijo para vocês e até a próxima semana.